Quais as capacidades anímicas, parapsíquicas os animais podem ter? O que acontece quando os animais desencarnam? Quais os bons motivos para se adotar um pet? Estas e outras perguntas serão respondidas por Liliane Moura aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022 e atualmente estamos transmitindo 9 programas ao vivo semanais. Isso mesmo, 9 edições, 5 edições do Consciência Próspera, esse que você assiste agora, e 4 do Xamãs Connect Entrevista. Estamos ao vivo e do ao vivo legal também é que você pode interagir via chat, pode mandar suas perguntas, suas questões, podem também aqui apoiar o canal de diversas formas. Vocês também que estão aqui acompanhando ao vivo, tirar diversas dúvidas relacionadas ao que o convidado está abordando. Então, no ato, assim, que o convidado já vai responder. Na verdade, no ato não, porque a gente tem um período de entrevista de um pouco tempo dedicado a isso, depois a gente abre para as suas perguntas. Então, quase que no ato, ou no mesmo programa, na mesma edição, você pode ter suas perguntas respondidas. Agora, se você está acompanhando a gravação, aí você deixa as perguntas nos comentários e aí numa outra oportunidade a gente traz novamente aqui a Liliane Moura para falar sobre esse assunto ou outros assuntos e coloca também aqui as suas perguntas. Se você é novo aqui no canal, a gente recomenda que você se inscreva aqui. Se você já é inscrito, então curta e compartilhe com outras pessoas. Então vamos lá já receber a nossa convidada mais uma vez aqui no programa Consciência Próspera, Liliane Moura, bem-vinda! Olá, Samuel, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom ficar aqui com você, com as pessoas, com vocês todos que estão aí nessa noite fria, né? Verdade, Disponibilizando o friozinho, tempo de vocês para estar aqui com a gente. Muito que obrigada. beleza. E para vocês que acompanham aqui o programa, você sabe que eu procuro não repetir as perguntas de programas anteriores. Então, e o tema de hoje então, é bem diferente de relação aos temas abordados também com a Liliane Moura. Então, recomendo que depois vocês assistam as edições anteriores feitas aqui com a Liliane Moura, que são várias. Eu perdi até a conta agora de cabeça, eu não sei. Não lembro, mas depois pesquise que você vai ver que vai aparecer lá a listinha completa de várias participações com a Liliane Moura. Vamos lá, a gente estava falando aqui antes que a gente vai começar com aquilo que mais dá ibope aqui na internet, que é fofurices. Então a gente vai começar com a sessão fofurices, já que estamos falando de os animais. Eu achei que você fosse mandar falar para eu mostrar o cobertor. Bom, aí eu ia falar para você mostrar o seu. No frio, realmente as pessoas dá bastante ibope mostrar o cobertor, porque as pessoas ficam, nossa, que cobertor, é que vocês não sabem que a gente está com cobertores aqui para aquecer desse friozinho, né? É muito bom. Mas as fofurices que a gente está falando são dos animais, que eu vou colocar aqui já na telinha, esses pets aqui, olha só que beleza, olha aqui, ó, vamos lá. Pronto, porque aí a Lili vai é o hábito, viu? Há muitos anos conhece a Liliane Moura, a gente chama de Lili. Então ela vai começar trazendo essas histórias e conexões com os animais. Então vamos lá, Lili, compartilhe com a gente as histórias. Eu vou passando aqui cada uma dessas fotografias, você vai pedindo também vídeo quando for pedir, e aí depois eu entro na pauta também relacionado com o que acontece, né, com os animais quando desencarnam e temas correlatos. Então vamos lá. Essa aí é a Chanel, foi uma cadela, foi não, para mim continua sendo, porque a gente sabe, né, no nosso mundo espiritual, né, Samu, que a gente não acredita que a morte exista, então, para mim, ela continua ainda existindo no plano espiritual. Foi a cadela do meu irmão, da minha sobrinha, da família dele, que se foi o ano passado, e ela era uma cadela de rua, né, foi matriz. A gente chama de matriz quando as cadelas são usadas para engravidar e as pessoas começam a vender os cachorros, né? E aí a cadela acaba ficando muito mal de saúde e depois ela é abandonada, simplesmente abandonada porque não serve mais para engravidar. E meu irmão pegou, adotou na rua, achou ela na rua, adotou e ficou muito tempo com ele, morando na casa dele. Na verdade, ele mora num condomínio em Avaré, então tinha um lugar bem gostoso para ela, grama, ela ficou muito feliz
nos últimos 2 anos de vida dela, e quando ela desencarnou, eles sofreram muito, muito, principalmente o meu irmão. E claro, eu tinha um carinho especial, era uma cadela especial demais. E eu estava procurando no celular uma imagem do plano espiritual que eu pudesse acalentar um pouco o coração dele. Na que eu procurei no Google e coloquei mundo espiritual dos animais, Samuel, você não vai acreditar. Apareceu uma imagem que era, infelizmente eu esqueci de compartilhar com você essa imagem, mas era exatamente a Chanel com o sol atrás dela, numa estrada de terra que parece inclusive o condomínio, e no Ó, fim indo para o sol. Na hora que eu mandei para ele, ele ainda questionou comigo, mas como é que você fez essa montagem? Eu falei, não é montagem. Então, essas coisas, né, que o plano espiritual acaba que ajudando e confortando de uma forma que a gente chama de transcomunicação, né, eles conseguem armar um esquema para que você veja aquilo como um sinal de que ela estava bem. E eu quis passar isso para o meu irmão, e mandei imagem para ele, ele guardou e falou, nossa, igualzinha a ela. Falei, mas não é ela, foi só uma imagem que eu peguei. Então, essa cadela é muito especial, ela tem essa história muito bacana, já vi ela no plano espiritual depois muito bem, com mais pessoas, não estava só com animais, tinha ser humano também. Porque tem a questão, né, Samuel, quanto mais próximo o animal fica do ser humano, um animal de estimação, mesmo que tenha sido um cachorro de rua, né, as pessoas adotando e trazendo esse animal para dentro de casa e recebendo o amor do dono, o que acontece com esse ser? Ele, cada vez mais, a evolução dele vai indo para o plano, para o mundo dos humanos mesmo, as reencarnações humanas futuras. Então, ele já não precisa ficar, quando desencarna, só no meio de um plano espiritual só de animais. Ele sente a falta de estar também com o ser humano ao lado dele. Então, porque ele já está sendo preparado na evolução dele para quando ele tiver que renascer, para quem acredita, né, nesse tipo de reencarnação e evolução, ele vir como um ser humano. Então, aquele cachorro que é mais largado de rua e não tem contato com pessoas, quando ele desencarna, ele vai para um plano espiritual dos animais, onde tem muitos animais. E tem os mentores cuidando desse povo todo de animal. Mas quando é um cachorro que vem e sente mais o afeto do dono, ele começa a transformar o chakra cardíaco, chakras superiores dele, porque aí entra a sensação, o sentimento, a alegria, a troca de emoções, e não fica só nos chakras que são os chakras de sobrevivência, de autopreservação, que são os animais que estão mais largados nas ruas, né? Então, eu a vi já com pessoas humanas, né? Espíritos, seres humanos desencarnados, cuidando dela em outro local também com outros animais. que beleza. Vamos a mais uma fotografia, o Fotofoforice. Essa daí é a Maria Valentina, ela está vivíssima, né? Ela é da minha filha, Tatiane, e do Eduardo, do noivo dela, e ela tem 4 anos. Ela também foi adotada, ela tem síndrome do cão nadador, né? Ela não andava com as patas traseiras. E minha filha, quando foi escolheu exatamente ela, tinha umas 5 que tinha nascido, e ela estava com as patinhas engessadas, inclusive. Até tem um vídeo aí, ela pequenininha com as patas engessadas. Minha filha adotou e fez fisioterapia, tratou dela, e hoje ela corre mais que qualquer outro animal, tá? Uma graça. E ela, Samuel, tem uma coisa assim de olhar, de você olhar nos olhos delas e parece que você conversa com ela e ela conversa com você. Você entende através de, não sei dizer como, que seja telepatia, que seja de alma para alma, de consciência para consciência, dá para perceber que os animais, quando eles estão muito próximos da gente e tem aquela troca de sentimento, você consegue entender o que está vindo dele. Pode não ser uma coisa racional, mas é uma coisa sentimental. E você capta no olhar dela como ela quer entrar dentro de você. E eu tive uma experiência fora do corpo, uma projeção astral, com ela, inclusive, que eu estava andando com ela, caminhando com ela, de mão dadas, e ela de pé, andando como ser humano, 2 vezes. Aí eu questionei, eu falei assim, como assim? Eu olhava para ela no chão, eu falei, mas a Maria Valentina,
andando como ser humano, como se fosse um bebê andando. Aí eu voltei para o corpo, fiquei analisando aquilo. Depois de um mês, eu tive outra experiência desse nível. E aí eu consegui detectar, através dos amigos espirituais também, que é como se ela estivesse já se preparando para a evolução dela futura como humana. Então, ela é uma cadela que você percebe e sente que ela é muito humana, num corpo de um cachorrinho. É impressionante, impressionante. Principalmente fora do corpo, dá para a gente ter essa conexão com ela bem mais de sentimento, porque você capta isso dela. Vamos lá colocar o vídeo que é esse daqui, ó. Isso. Ela está engessada, as duas patinhas traseiras. Olha só. A minha filha foi lá e escolheu justamente ela. Falou, não, tem que ser essa, Maria Valentina. E hoje está caminhando, correndo. Tem mais fotos dela aí, depois você vai ver. Que ela está uma moça, uma moça. Olha aí que beleza. Bom, eu vou colocar aqui na sequência que você me enviou de fotografias. E a próxima aqui é de um cat. Cadê o cat? Onde Ah, é o que está o cat? Pichuco. Esse aí, ele desencanou há uns 3, 4 meses atrás. Ele era um gatinho que ele estava com a cuidadora do meu pai, quando meu pai era vivo, e ela quebrou o pé, não pôde mais dar muita atenção. Ela precisava de atenção, na verdade. Então eu falei para ela, olha, eu vou pegá-lo, porque ele não estava comendo, não estava se alimentando. Então eu tratei dele como lar solidário, né, que a gente chama em casa, e ele ficou muito tempo no hospital também, porque ele tinha uma leucemia na medula. Então, eu comecei a dar passes nos chakras. Eu até conversei na época com o Wagner, né, o Wagner Borges. Eu falei, Wagner, ele tem leucemia, o que eu faço? Porque os médicos deram para ele 2 semanas de vida. O que eu faço para ele poder não sentir dor, para ele ter uma passagem bacana, né? E aí ele falou, olha, dá passe na coluna dele. E aí eu comecei a fazer todos os dias passes na coluna dele, mas os médicos falavam sempre, olha, não adianta você deixar ele aqui no hospital, é melhor você levar para casa, porque para ele ter um final de vida amparado, com amor. Então foi o que eu fiz. Ele tomou banco de sangue 2 vezes, aí depois eu levei ele para minha casa, ficou 48 dias comigo, e no dia do desencarne dele, 2 dias antes do desencarne dele, Samuel, eu comecei a ver no meu quarto, ele dormia comigo na cama, no meu quarto, um monte de gatinhos iguaizinhos a ele. Iguaizinho. Eu saía do corpo, o quarto estava lotado desses gatinhos. Aí eu pensei, eu acho que está sendo preparado o desencarne dele, porque os amparadores trabalham assim, né? Quando o animal, ele para desacostumar de ficar ao lado do dono, entre aspas, era eu no caso, né? Já estava com ele quase 1 mês. Então eles começam a mostrar para o animal outros animais iguais a eles, para que eles vão se acostumando a sair de perto do dono, e aí na hora do desencarne é muito mais fácil para os amparadores poderem levar eles sem um choque. Então eu comecei a ver os gatinhos, eu falei, puxa, acho que está chegando a hora do pichuco, né? Passou uma noite. Na outra noite, eu saí do corpo, eu vi ele saindo do corpo dele, pulou da minha cama e foi para a porta do meu quarto e deitou ali. E nessa hora, eu senti o desencarne dele. E aí eu voltei para o corpo, com os batimentos super acelerados, que eu estava assim, tensa. E na hora que eu olhei, ele não estava na cama. Eu levantei, acendi a luz, ele estava exatamente na mesma posição da experiência fora do corpo. E ele já tinha desencarnado. Então foi uma coisa bem... E depois disso, eu já vi ele no plano espiritual, cheio de gatinhos no local. Não vi humanos perto dele, mas eu vi muitos gatinhos iguaizinhos a ele, preto e branco também. Muito bem, aí temos aqui mais fotografias. Antes ainda de eu passar a fotografia, Lili, você tem lembrança do seu primeiro animal de estimação ou da família? Ah, tenho, Samuel. Nossa, eu tinha 5 anos, desde a infância, meu pai sempre teve pastores alemães em casa. Sempre. Era a Lady, o King e o Poker, o Poker era o filho da Lady e o King. E aí eles iam tendo mais cachorrinhos, e de irmãos, tive Rock, o Thor,
tive vários, né? Aí foram, claro, desencarnando, e depois eu tive a Mink, que era uma Tenerife branquinha, e também desencarnou. Ela desencarnou por somatização emocional de familiar, na verdade, né, com uma certa desordem emocional que estava ocorrendo na época, e ela acabou somatizando toda essa carga emocional, porque animal, o Samuel, ele tende, quanto mais próximo o animal for de um ser humano, um animal de estimação, mais ele capta as energias que estão na família, as energias que estão naquele ambiente. Eles são muito sensíveis. E aí eles não têm como transmutar isso. O gato é diferente. O gato transforma essa energia. Nada fica com ele, ele transforma. O cachorro não, ele absorve e adoece. Então, por isso, a responsabilidade do ser humano em estar sempre bem, não só com os animais, mas também com filhos em casa, né? Mas o animal não deixa de ser um filho para nós. Eu considero filhos também, os animais. Mas de você ter a responsabilidade, de você sempre tentar se observar, saber a desordem emocional que você tem, seus gatilhos, suas impulsividades, quando você não está aguentando e você tem que ter um diálogo mais, na verdade, uma discussão, que não seja perto de animais, que não seja perto de filhos, porque isso acaba gerando um acoplamento áurico e o animal sente. E o animal vai somatizando aquilo e ele não entende, não sabe como transformar aquilo. Então, é interessante, inclusive, eu sempre dei muito passes energéticos nos animais, limpando a aura dele, porque ele também tem chakras como nós, né? Só que são chakras mais na horizontal, em vez de ser na vertical, porque eles, né, andam de 4, então os chakras seguem na horizontal. Então, também você tem que tratar eles exatamente como você se trata, né? Então, ter um aquietamento, ter um autopasse, dar um carinho para ele, conversa muito com os animais. Os animais, as pessoas podem chamar de louco, mas se você fica sem o contato com eles, não adianta você tê-los em casa e ficar o tempo todo no computador trabalhando, não dá nem bola para o seu cachorro, para o seu animal, para o seu gatinho. Eles gostam de interação. A Valentina, essa cadela da minha filha, e ela tem uma outra que vai aparecer aí, que é a Maia, da minha outra filha, da Tami, elas param e ficam olhando, enquanto você está trabalhando, elas ficam te observando porque elas querem atenção. Elas não querem ver o que você está fazendo, elas querem que você olhe para elas e interaja com elas. Pega uma bolinha, vai brincar, joga a bolinha, conversa com elas, brinca, rola no chão. Isso faz com que o animal se sinta menos deprimido, menos estressado, sair para passear, andar, trocar. Por quê? As patinhas deles, Samuel, têm chakras. E é exatamente onde eles descarregam o excesso de emoção acumulada, somatizada no corpo espiritual dele, para que não passe para o corpo físico. Caminhar na rua, caminhar com as patinhas, vai descarregando no chão, que são como se liberasse, como a gente libera pelo chakra básico, né? Os animais liberam pelas chakras das patas. Por isso que eles precisam caminhar. E vai liberando, e vai jogando isso fora. E volta muito mais saudável quando ele volta para casa. Muita gente não sabe disso. Então, a gente vai vendo na espiritualidade como ela é perfeita. Ela não acontece só com o ser humano, ela acontece com todos os animais, principalmente os mais de estimação. Olha aí que beleza. E você que está acompanhando a gente aqui ao vivo também, deixa aqui nos comentários o nome dos serzinhos que de alguma forma fazem essa parceria aí com vocês, esses animais de estimação, né? A Ana Teixeira está desejando boa noite, Lili, boa noite, Samuel. Oi, Ana. A Yara também, boa noite. A Emília, no link do Agostinho Reis. A Lili, sempre um doce. Beijos, minha querida, está dizendo aqui a Emília. A Emília é linda. A Sueli também fala assim, boa noite, Lili, boa noite Oi, a prima. todos. Que beleza, turminha por aqui. O Helder Correia, boa noite a todos. Quero felicitar o trabalho espiritual desenvolvido pela querida Liliane, muito esclarecimento projetivo de contato com seres de outras dimensões. Parabéns, amigo, está falando aqui o Helder. Que beleza. Olha só, a gente vai continuar aqui nos comentários já, então vai colocando aqui que pets ou que animais de estimação você convive hoje encarnados
E se você também teve alguma experiência com algum dos seus pets também, ou alguma experiência parapsíquica ou alguma experiência de desencarne com eles. A gente vai ler um pouquinho mais para frente. Agora eu vou voltar para a nossa sequência de fotos aqui. Vamos para mais uma fotografia. É tão bacana, né, a gente trocar experiência. Eu gosto de contar sempre as experiências pessoais, Samuel, porque é uma coisa que, quando a gente vivencia aquilo, né, é uma coisa tão natural para a gente contar que é muito mais fácil para vocês visualizarem, né, do que a gente simplesmente falar de experiências dos outros. Por isso que eu trouxe essas fotos para a gente poder pontuar. E eu, conforme as fotos vão passando, eu vou contando um pouquinho das experiências que eu tive, que eu tenho. E esse projeto, né, essa foto que você passou agora, é do Projeto Livre, é de um grande amigo, o Eric, que tem esse sítio lá em João Lourenço da Serra, que é ao lado de Juquitiba, aqui em São Paulo. E é um projeto, Samuel, que ele tem mais de 140 animais, cachorros. Inclusive, tem até cachorros também paraplégicos que ele cuida. É como se fosse um lar solidário, e ele trata os animais, faz socialização dos animais. Às vezes os animais são agressivos porque apanharam muito, né, na rua, então esses animais foram abandonados, inclusive até já assim idosos, que os donos não querem saber de cuidar porque não querem gastar e dá muito trabalho, acabam jogando na rua. Então ele pega, através também de uma outra amiga minha, Adriana, que faz parte dos Anjos da Ponte, que também ela pega esses animais aqui de rua e leva para o Projeto Livre, para o Eric, através da gente ter sempre assim padrinhos que vão apadrinhando esses animais para a gente poder manter esses animais também lá, porque imagina, a gente gasta mais de 2.000 quilos de ração ao mês, pra você ter uma ideia, para mais de 140 animais. E isso tem um custo, né, Samuel? Então, eu fui vendo que esse projeto, para ele sobreviver, e a gente continuar com esse trabalho de pegar e resgatar esses animais e fazer essa parte da socialização, a gente precisa também de apadrinhamento. Pessoas que vão lá conhecer o projeto, ajudam, que seja R$ 10 por mês, sabe? Mas quanto mais pessoas apadrinhar os animais e puder também fazer uma adoção, em vez de gastar um dinheiro e fazer uma compra de um animal, porque é de raça, porque né, tá na moda tal raça. Puxa, enquanto tiver pessoas que pagam por animais, vai o quê? Existir pessoas que usam as cadelas como matrizes. E isso faz com que, em determinado tempo, e elas novas, não consigam mais procriar por excesso de gravidez, uma atrás da outra, começa a ter câncer de mama, câncer uterino, problemas nos ovários. E aí, o que eles fazem? Largam, abandonam. Então, por quê? Porque existe pessoas que compram animais. E tantos animais aí para serem adotados, né? E pessoas que nem castram também seus animais. Então, isso também a gente faz lá no projeto, faz a castração, dá vermífugo, dá toda a vitamina, ração de boa qualidade, roupinhas para os animais no frio. Então, agora nós estamos precisando construir galpões para os animais dormirem mais aconchegante, né? Então, depois você vai mostrar aí um vídeo de como o projeto é uma coisa bacana, mas que não sobrevive sozinho. Precisa do apadrinhamento, né? De pessoas que possam ver realmente a seriedade desse projeto e ter o carinho com esses animais também. Uhum. Ó, só lembrando, vocês estão acompanhando aqui, a gente vai, depois que terminar, aí a Lili passa para a gente quais são os contatos para vocês depois irem adotar e ou mesmo fazer esse apoio mensal, essa colaboração pontual, como você assim tiver condições de sim fazer. Vamos colocar aqui o vídeo, acho que o vídeo que ela comentou, o primeiro desses dois vídeos que ela comentou aqui, vamos lá. Pode ir comentando, Lili. Esse é o projeto, essa é a filhinha do Eric, que mora ali, você vê ela pequenininha, no meio desses cachorros todos, já socializados, né, super meigos, tranquilos. Olha como é que é o final de tarde lá. Olha essa criança. Ó, o Eric ali com a mulher dele, os cachorros todos juntos, tem um lago gostoso ali também. E tudo isso custa, né? A grama, a parar, né? Tem a gente que pagar a pessoa que faz todo esse trabalho, murar o local para que eles não saiam do local, não sejam picados por cobra dentro da mata. Tem toda essa questão, né? Que
que existe para você manter um lugar desse. E o carinho, sabe, Samuel, que esse pessoal tem com todos esses cachorros, dá para notar, ó, olha essa criança, sabe, sem medo, ali, tranquila. E são animais grandes, você pode ver, ó, não são filhotinhos, são animais de várias raças, que vêm de tudo quanto é canto, né? A Adriana sempre ajudando também em resgatar os animais aqui em São Paulo e tentando adoção, quando não consegue, leva para esse local, através de apadrinhamento também. Então, é bacana, pode ir lá visitar o local também, o dia que quiser, é só marcar. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu faço a ponte com o Eric e com a Adriana. Estou sempre lá, final de semana, para sempre dar uma olhada, sempre ver o que está precisando, né? A gente tem os padrinhos bem bacanas aí que ajudam o projeto, mas estamos precisando de mais também. Então, eu tenho assim, o prazer de mostrar esse projeto, porque eu conheci muitas coisas por aí, tem muitos outros locais muito bacanas também, né, que fazem, o Procães também, né, eu conheço outros também, mas esse é o que eu estou no momento abraçando, né, esse projeto. Ah, legal. Tem mais um vídeo, já coloco aqui ele também na sequência? Isso, pode colocar. Então vamos lá, mais um. É aquele que, vocês vão ver até os animaizinhos paraplégicos, o paçoquinha. Esse aí, ó, esse é o paçoquinha, ele não tem as duas perninhas de trás, e eles colocam essa calça jeans nele, né? E ele pode entrar no lago, colocam uma boia de proteção atrás, ele nada. São três, assim, iguais a esse paçoquinha que tem lá. Olha, você vê, tem animais até de raça, Samuel, que eles jogam na rua, abandonam, não querem saber, porque ficou bravo, então não consegue domar. Olha que lugar bonito. Onde que fica localizado? Juquitiba, aqui perto de São Paulo, não dá nem uma hora, uma hora e pouquinho, vai 1h10, por aí, em João Lourenço da Serra, São Lourenço da Serra, desculpa, que é ao lado de Juquitiba. E aí, quando a gente chega lá, eles estão presos, né, que é de manhã que eu chego, aí eles soltam, vêm todos correndo em volta de vocês, você não precisa ficar com medo, porque não parece um plano espiritual aí, Samuel? Dos animais, né? É impressionante, porque é assim que eu vejo fora do corpo. É assim que eu vejo. É muito bacana. São quase 150 cachorros. E ele faz toda. Tem cachorro que chega muito agressivo por conta de ser espancado, né? Então, eles fazem essa parte de isolar o cachorro, tratar o cachorro. Tem um veterinário que ajuda o projeto também, muito bacana. E aí, depois, ele faz a socialização com os outros animais e depois prende de novo. Outro dia, mais um pouco de socialização, até ele se acostumar e ver que ele não vai ser machucado mais, que ele vai ter o contato com o ser humano normal e com esses animais também amigáveis. Eu não estou escutando o som. Eu apertei um outro botão aqui de um outro vídeo aqui. Ah, que ótimo. Deixa eu ver aqui, deixa eu remover esse aqui do estúdio, que aí falta o mais um depois, mais um vídeo, e a gente volta aqui para a telinha. Olha, mais fotinhos aqui. Essa é a Valentina. Aqui você já ouviu as histórias, Isso. também da Valentina, viu até o vídeo dela. Probleminha da patinha e hoje caminha perfeitamente. Muito bem, olha aqui. Olha ela aí, olha que gracinha. Ela tem um olhar assim muito profundo, muito humano. Eu olho para ela e falo, nossa, você é humana, Valentina. É impressionante. Mais uma. Essa é a Maia, é a priminha dela, é da minha outra filha. Também me olhando nos olhos fixa, ela fica assim, você olhar para ela e você parar um instante, ela para e fica olhando o seu olhar. É impressionante. E aí você vai testando, né? Tem muitos, inclusive tem uma pessoa muito interessante em Portugal, a Marta, ela faz um trabalho de telepatia com os animais muito legal, sabe, Samuel? Aliás, até seria legal você fazer uma live com ela, o Helder deve até conhecer, ele está assistindo aí, e ela faz um trabalho de você tentar um contato telepático com o cachorro, com o animal. E é muito interessante. Ela tem um livro também, eu não me lembro o nome, mas depois eu passo para você, você coloca embaixo no vídeo para as pessoas na acessarem. descrição, beleza, Na colocaremos descrição. sim.
E aqui é você fazendo telepatia com E essa ela. aí eu tentando, sabe, puxar dela um sentimento, uma coisa mais íntima. Essa ainda é Valentina, olha o olhar dela. É muito profundo, né? Esse é o Toy. Ele desencarnou em 2018, com 18 anos, Samuel, um poodle. Ele tinha muitos tumores na barriga, mais de 4, 5 tumores. Como ele era diabético, não cicatrizava, então ficava aberto, sabe? Eu sempre, todo dia, fazendo o curativo. E esse tem uma história muito, muito bacana. Eu dava injeção nele de manhã e à noite, de insulina, comida na boca. Inclusive, tem um vídeo aí que eu tô dando uma comidinha para ele na boca. Acho que é o último vídeo, né? Vamos lá, vamos colocar. Aí eu conto a O história. cachorro mais mimado da vida. Olha como ele come. Ele tem a colherzinha dele, o pratinho dele, e ele come assim. Ó quem mima. Ela. Minha filha. Não é possível, mãe, um negócio desse. Eu nunca... Ela ia falar no vídeo, eu nunca fui mimada assim. Eu fazia as coisas, ela vinha filmar tudo. Então, esse tem uma história muito bacana. Quando ele desencarnou, Samuel, eu sofri demais. Eu tenho todo esse conhecimento da espiritualidade, mas eu senti de uma forma assim tão profunda que foi no meu colo que ele começou a faltar o oxigênio dele. Ele tinha muitas convulsões e já não enxergava. 18 anos, vocês imaginam, né? E nesse dia à noite, era umas 11 horas da noite, numa segunda-feira, e eu estava com ele no colo, a linguinha dele já estava roxinha, eu sentia que ele estava já, sabe, perdendo as forças. De repente, do nada, Samuel, do nada, ele levantou do meu colo e começou a latir, todo serelepe, para a porta. Tinha um amparador ali, pessoas já preparando o desencarne dele. E aí, depois disso, ele convulsionou e eu peguei ele no colo e ele já estava quase desfalecendo. E aí minha filha chegou, eu falei, Tati, vamos levar para o veterinário correndo. Era quase meia-noite. Aí nós fomos para o veterinário, nós achamos um veterinário aberto, e quando nós entramos, a veterinária falou assim, olha, ele começou a evacuar, eu falei, por que ele está evacuando? Ela falou assim, isso é dor, ele não vai sobreviver mais, então a gente vai ter que fazer a eutanásia. E nessa hora a gente teve que tomar uma decisão. E é legal eu falar isso, Samuel, porque às vezes as pessoas sentem muita culpa, né, de mandar fazer uma eutanásia com o seu animal, mas se você tiver bom discernimento, bom senso e um amor incondicional pelo seu bichinho e saber sentir que foi o tempo dele aqui, ele já teve o tempo dele que ele tinha que ter e agora ele tem que passar para o lado de lá. Você compreendendo isso, você consegue, junto com um bom veterinário, né, o veterinário sabe o momento certo de fazer uma eutanásia. Não é assim, porque tem muitas pessoas nessa mão, infelizmente, que já está no fim da vida, é melhor desencarnar logo, faz a eutanásia, porque não tem paciência para cuidar do bichinho, não tem aquela preocupação, a preocupação de estar voltado para outras questões na vida dela, então, assim, não quer saber de ficar ali tendo trabalho com o bichinho. E eu acabei tendo esse trabalho, que para mim não foi um trabalho, foi uma doação de muito carinho, muito amor pelo Toy, né? Porque ele trouxe para minha vida felicidade, assim, durante 18 anos, desde que minhas filhas eram pequenas. Então, na hora que ele recebeu a injeção, eu e a Tati, ele segurando as patinhas deles, claro que nós choramos, não tinha como, né? Mas a gente fez aquilo consciente. Só que quando eu voltei, eu chorei, mas chorei tanto, 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 e eu queria muito vê-lo no plano espiritual, muito. E eu me lembro, naquela noite, eu falei com Wagner, falei, Wagner, eu não estou aguentando, meu coração está um buraco, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, pede para os seus amigos espirituais te mostrarem. E aí, naquela noite, eu pedi e adormeci. No que eu adormeci, Samuel, você não acredita, eu saí do meu corpo, sentei em mim mesma, no meu corpo físico, na cama,
E no que eu sentei, só com o tronco, o resto ficou encaixado no meu corpo, era muito nítido isso. Não tive paralisia do sono, catalepsia, nada. Simplesmente eu desencaixei, bem lúcida, e nos pés da minha cama apareceu Anubis, como se fosse um grande Doberman preto, com aquelas orelhas assim, em pé, mas assim, numa postura, Samuel, ostentando assim um porte de respeito e de muito amor ao mesmo tempo, porque eu sentia vir dele muito amor. Era como se fosse um amparador dos animais, porque Anubis, no Egito, né, ele era o protetor dos mortos, né, das tumbas, dos túmulos, do cemitério, fazia a passagem dos animais. Então, eu não sei por que veio exatamente ele, na hora que ele estava na minha cama, eu olhei para ele telepaticamente, eu falei para ele, muito obrigada. Ele fez assim para mim, ó, consentiu o cachorro, que para mim era o Anubis. E ele, na hora que ele fez assim, eu olhei para a cama, o Toy apareceu, bem jovenzinho. A primeira coisa que eu queria ver era a barriga dele para ver se tinha os tumores, né? E aí ele começou a pular em mim, eu peguei, virei ele para ver a barriguinha, tava cor de rosinha, lindo, e ele era novinho. Ele começou a me lamber, eu falei, nossa, Totói, chamava ele de Totói, como você tá bem, agora sim eu tô sossegada, vai em paz. Eu falei assim para ele, te amo muito, ainda dei uns beijinhos nele e voltei pro corpo. Aí não vi mais nada no meu quarto. Então, assim, para mim, essas experiências, as pessoas podem falar, você é louca, você tá deslumbrando aí, tá imaginando coisas. Eu sei que foi real. Eu sei que foi real. E depois disso ainda encontrei com ele no plano espiritual, depois de um bom tempo, exatamente numa casa onde estava minha mãe desencarnada. E eu aparecia como se fosse do lado de fora da casa. Ela estava do lado de fora da casa num jardim, eu estava dentro dessa casa e só a porta na minha frente, mas é como se fosse um portal. Mas eu me sentia numa casa. E quando eu olhei para ela estava com ele no colo, ela largou ele no chão, ele veio correndo, subiu no meu colo. Aí eu olhei para ela, falei, puxa, agradeci por ela cuidar dele. E aí eu comecei a entender mais o plano espiritual, essa coisa do animal, quando ele é de estimação e recebe muito carinho dos donos, quando ele desencarna, ele precisa estar do lado de ser humano também, não só de animais. Então, tudo isso eu fui entendendo com todas as experiências que eu fui tendo com esses animais. E é muito gratificante, né, você entender isso. Sim. Você falou sobre veterinário, né? Aqui no programa a gente até gravou e vai sair aqui também o vídeo com uma pessoa chamada Ricardo Garé, que trabalha com reiki com os animais, né? E Olha aí que bom! a minha pergunta é, de que forma esse conhecimento espiritual pode ajudar os veterinários no trato com os animais? O que você pode falar sobre isso, sua opinião? Nossa, totalmente, né? A parte do estudo, os veterinários hoje estão tratando com reiki, com acupuntura, com homeopatia, com florais, com passes energéticos, já estão aprendendo o que são chakras, né? Então, tem muitos veterinários que já fazem isso, já fazem isso. É primordial, né? Não só os médicos de seres humanos, como os veterinários dos animais também, acabam tendo que estudar sobre essa parte espiritual e testar, ele vai ver que tem solução, que tem reação nas coisas, né, na proposta do tratamento. Assim como também, né, Samuel, a gente está falando de animal, mas os paisagistas, os floristas, essas pessoas que cuidam da natureza, né, de plantas, de flores, de árvores, que também, se você der um passe nelas, você sente a energia da plantinha se renascer, brilhar, ficar muito mais, até conversar com as plantas. Eu sei que parece coisa de maluco, né? Mas esse é um canal que fala sobre espiritualidade, então não dá para fugir do tema. Quem está assistindo é porque realmente Sim. acredita Não é nessas normal, né? coisas. Quem está assistindo não é normal. Verdade. Como a Priscila do Bosque Sagrado, dizendo aqui boa Oi, noite, ela Pri! também não é normal. Também não, né, Pri? Ela tem muitas experiências, a Priscila, com o cavalo dela também na infância. Muito Olha que bacana. legal. A Luciene também está aqui por aqui desejando boa noite. Boa O noite, Silvio Luciene. Hernani, também boa noite, Samuel e Liliane, E querida Lili, Silvio? está aqui mandando aqui o namastê. E aí a Priscila faz uma pergunta.
Liliane, já viam em projeção astral alguns lobos brancos que ajudavam na limpeza de regiões mais densas. Você já teve experiência com algum desses? São animais mesmo ou plasmagem? É a pergunta da Priscila. Oi, Pri, obrigada aí pela pergunta. Sim, já direto tenho assim muitas experiências de assistência extrafísica feitas por animais. Existem animais desencarnados, que são espíritos de animais mesmo, treinados por amparadores, por mentores astrais, para fazerem também assistências, tanto de desassédio, né, desobsessão, assistência para desencarne de outros animais também. Mas também tem o lado de que existem mentores que também podem, inclusive, se plasmarem como animais. Então, já tive experiências de que eu estava de frente, por exemplo, de um tigre branco e eu sabia que não era um animal desencarnado. Eu sabia que tinha uma sensação que vinha dele, um racional diferente, uma telepatia diferente, que ele era um dos amparadores que se transformou num animal. E várias vezes eu tive isso. E me acompanhava em algumas assistências espirituais também, principalmente em planos espirituais mais densos. Uma vez eu estive projetada no plano espiritual mais denso, onde eu via do meu lado esses animais, né? Tinha esse tigre branco, sempre que eu via um leão também, pantera negra, cavalo preto. Agora eu tenho muita experiência com cavalo branco em, pasmem, de asas, tipo Pegasus. Eu via. Então, para mim, eu não sei se eu projetei as asas devido ao excesso de aura luminosa dele, e para mim o nosso cérebro ele faz, né? Ele pega uma referência do que você conhece, do que ele conhece fisicamente, materialmente, e encapa aquela experiência alguma coisa. Ou realmente esse cavalo tinha asas no plano espiritual. E ele foi um dia que eu tive uma limpeza energética no sítio do meu pai. Eu fui levada para lá e esse cavalo, ele voava pelo sítio do meu pai em todos os sentidos. Ele e uma pantera negra. Então, eu comecei a perceber que também existem os animais desencarnados e existem os amparadores que também plasmam. E tem, claro, o lado de interferência negativa, que seres também, né, mais negativos, que acabam interferindo, se plasmando também com animais, mas aí você sente que não é um animal bem-vindo, vamos dizer assim, com energia positiva, mesmo porque não parece nenhum animal, parece mesmo que são eles plasmando e transfigurando, na verdade, o seu psicossoma para te assustar, para fazer algum assédio, alguma obsessão. Mas existe essa possibilidade, sim. Também há uma série de formas de pensar e de se refletir sobre o processo de reencarnação, né? Diversas formas de se entender a reencarnação. Uma das suas experiências que você compartilhou aqui hoje é que a Valentina está aí no trainee para reencarnar como uma humana. E eu vou trazer uma pergunta que é recorrente quando é esse assunto, não foi feita aqui no chat hoje, mas eu vou trazer para ficar registrado aqui, pode ser que a pessoa assista a gravação depois. A pergunta relacionada a isso é, na sua opinião, um cachorro ou um gato ou algum animal de estimação, ele pode ser a reencarnação de algum parente em forma de animal? Essa é uma pergunta que já surgiu aqui no comentário, aqui, então eu lembrei dela, trago aqui para você. Qual é a sua opinião sobre isso também? O que você está querendo dizer é se um animal pode reencarnar, ou seja, regredir e reencarnar como um ser humano. Pelo que eu vejo, Samuel, vai contra a evolução, né? O que eu vejo acontecer é realmente, né, do reino mineral ao reino vegetal, do reino vegetal ao reino animal, do reino animal ao reino de humanos. Então, eu não vejo e nunca vi nenhuma experiência alguém vir e regredir como animal. Agora, dizer que seres desencarnados possam se sentir animalescos e a vestimenta dele, a transfiguração dele, quando você olha, são de animais, porque eles se sentem muito mais evoluídos, vamos dizer assim, isso é fato fora do corpo. Mas isso não quer dizer que ele vai reencarnar como um animal. Ele pode reencarnar com uma densidade muito grande, emocional, psicológica, energética, que vai
provavelmente ter problemas no nascimento dele, né, de desordem emocional e tudo mais, mas como animal, não. Eu não acredito nisso. Muito bem, muito bem. Aí mais conteúdo para vocês. Vocês sabem que tem diversas religiões também que têm outras formas de Sim, pensamento, que traz isso, né, que é a experiência da nossa amiga Lili. E onde é que eu parei aqui? Parei na Priscila. Então vai, Helder. Nossa, informação importantíssima, querida amiga Liliane, está aqui falando o obrigada, Helder. Helder, grande amigo. O Evandro aqui dizendo boa noite, que histórias lindas, e tá mandando sorrisos. Oi, Evandro. E o Silvio manda uma pergunta. Pergunta, Liliane, você tem informação se são todos os animais que possuem o duplo no astral fazem projeção, ou essa condição é própria apenas dos mamíferos? O Silvio pergunta. Boa pergunta, Silvia, obrigada. Realmente, essa condição de experiências fora do corpo são dos mamíferos mesmos. Os outros animais, eles se projetam, mas eles se descoincidem, na verdade. Já os mamíferos se projetam e saem de seus corpos. Inclusive, eu já saí em voos com cachorros que eu já tive, né, em vida. Como eu mesmo estava falando, da própria Valentina, e com o Toy também, eles se projetam, volitam também, mas essa questão de outros tipos de animais, outras raças de animais, que não são mamíferos, eles apenas descoincidem, como plantas, na verdade. As plantas, elas não têm uma memória, vamos dizer assim, então elas também só se descoincidem, elas não se projetam, elas apenas se descoincidem, pouquinho. Então, essa da descoincidência da projeção astral com os mamíferos golfinhos, elefantes, cavalos, são seres assim, eu já tive contatos com golfinhos no fundo do mar, de fazer telepatia com eles, de entender perfeitamente o que eles estavam me passando naquele momento, mas quando eu voltei para o meu corpo, o bloco de ideia, de mensagem, era tão além do que o meu cérebro tinha como referência, que eu não conseguia transmitir. Mas eu transmiti como? Eu encapei com sentimento. Nossa, que sensação maravilhosa! Você entrar em contato com a mente de um golfinho. E isso aconteceu também com um elefante, um grande elefante que apareceu na minha frente, de frente bem grande, e ele virou de costas, ele começou a caminhar, e eu senti que eu devia acompanhá-lo. E aí eu fui acompanhando, e lá na frente tinha um totem muito grande, muito grande. Eu não sei, parecia coisa de Tailândia, porque eram aqueles totens todos coloridos, e quando ele chegou nesse totem, ele se virou de novo para mim, e ele dobrou um joelho e abaixou assim, como se estivesse fazendo uma reverência assim de respeito, e eu na mesma hora também abaixei minha cabeça assim, e eu senti uma emanação de proteção, uma emanação de, não sei, eu senti um acoplamento áurico ali de proteção. E era exatamente no momento que eu estava passando por algumas dificuldades e vem aquela coisa assim, né? Puxa, como é bom a gente ter a espiritualidade dentro da gente, não só nesses momentos de dificuldade, mas em todos os momentos, até os momentos alegres também, né? Porque você compartilha o que tem de bom em você, que vem da espiritualidade, porque antes da gente ser alguém aqui nessa maior, a gente é espírito. Então, tem gente que não acredita na espiritualidade, mas nós somos espíritos. Como não acreditar em espiritualidade? Então, nós somos consciências reencarnadas no corpo físico por um tempo. Então, é muito bacana isso. Além dessa capacidade projetiva de ter essas experiências fora do corpo que você acabou de trazer aqui como resposta do Silvio, vou trazer a segunda pergunta da abertura, né, do programa, a chamada de abertura. Quais outras capacidades anímicas, parapsíquicas os animais podem ter e que você já teve essa Nossa, eu estava pensando oportunidade? nisso agora. Porque eu ia falar, inclusive, do cavalo, né? Eu percebi, Samuel, que não sei dizer, né, se é por conta do tamanho também do animal, né? Mas, assim, cavalos, eles têm uma percepção. Eu tive cavalos, né? O nome dele era Kimono, tinha outro que era o Astuto, e eles tinham uma percepção, um olhar, uma visão muito exacerbada. E você percebia que eles viam coisas que você não estava vendo, e eles se assustavam com coisas também.
ou eles, mesmo quando eu comecei a desabrochar a espiritualidade minha, a projeção astral, tinha nessa idade, deixa eu ver onde eu morava, tinha 13 para 14 anos, que eu comecei a explorar fora da minha casa, que eu fui para um terreno baldio em frente à minha casa, tinham 2 cavalos, e os cavalos me viam pela clarividência. Então, eu comecei a perceber que, puxa, os animais veem, né? Eu tinha uma cadelinha na época, minha, que também me via fora do corpo. E eu vejo hoje, inclusive a Maria Valentina, a Maia, como elas olham para lugares que eu sei que naquele momento tem alguém ali. Né? Eu também tenho a percepção de ver e sentir a presença. E eu sei que elas estão sentindo e vendo também. Mas parece, desculpa, que o cavalo, talvez o elefante também, por ser, né, tem a caixa craniana, o cérebro grande, e tem um chakra frontal muito maior, pode ser mais desenvolvido e clariver mais, né? Mas eu sei que as cadelas, você vê, a Maria Valentina e a Maia são pequenininhas, e elas enxergam tudo que você perceber, elas enxergam. Muito bem, deixa eu voltar aqui para os comentários, que tem bastante aqui, e depois eu vou mostrar mais outras fotografias que ainda tem para mostrar. Olha aqui, a Tati está te aplaudindo e fala Minha assim, filha. ela é excepcional aqui Minha aplaudindo. filha, obrigada, filha. E a Yara aqui mandou uma pergunta. Boa noite, tenho um labrador de 15 anos que já está bem debilitado com displasia no quadril. O que posso fazer para ajudá-lo na passagem? Pergunta aqui a Yara. Oi, Yara, boa noite. Nós tivemos também na família o Braddock, que também era desse meu irmão, que também teve a displasia no quadril, e ele sofreu bastante, assim, no finalzinho, porque é duro, né? Não consegue mais se mexer, evacua, tudo lá para comer já fica difícil. Então, os donos tem um trabalho muito, muito, e labrador não é um cãozinho pequeno, né? O que você pode fazer, Yara, é exatamente o que eu fiz, o que o meu irmão fez. A gente dava passes de luz, fazia limpeza áurica para dispersar um pouquinho a energia, dava alguns passes, mas não por muito tempo. Dá um passo assim, de 5 a 10 minutos no máximo nele, diariamente, né? Porque aí você vai eliminando, vai limpando o próprio duplo etérico do animal, né? Vai deixando ele mais rarefeito, mais sutil, para fazer uma passagem, sempre se conectando com os amigos espirituais do mundo animal. Tem muitos seres que cuidam, amparadores do mundo animal, seja de qualquer raça de animal, gatinhos, cavalos, cachorros, elefantes, búfalos, tudo. Então, sempre se conecta com ele e queira você ou não, sempre tem um mentor, um amparador que está ali ajudando o cachorrinho. Porque o cachorrinho, o animal, ele não tem karma. Se ele está passando por uma dor, por uma doença, faz parte, né? Faz parte da reencarnação. Nós estamos aqui dentro de um planeta onde existe uma densidade, existe uma atmosfera que não é lá muito boa, né? A gente conseguiu poluir mais o nosso planeta, então essa toxicidade entra através dos teus chakras no seu organismo, do animal também, das plantas também. Isso são toxinas. E isso faz com que o envelhecimento precoce aconteça. Então, de uma hora ou outra, os animais, nós, as plantas, vão... uma coisa que a gente tem certeza, né, Samuel, é que a morte vem, uma hora chega, né? Então, qual é o grande lance? Não é viver se preparando para ela, mas viver se preparando dentro de você com a espiritualidade, saber que você é imortal, né? Que você é muito mais do que o corpo físico. Então, dando passe, dando carinho, dando amor nesse finalzinho de vida do labrador, Yara, puxa, não tem coisa melhor do que na hora que ele passar do lado de lá, ele vai continuar recebendo esse amor dos mentores, dos amparadores. Muito bem, deixa eu colocar aqui as últimas 2 fotografias que nós temos. Essa é a Maia, que é da minha filha Tami, uma graça também de cadela, que, nossa, tem um olhar muito profundo, muito. Serelepe. É ela aí, ela já bem, depois do banho, né? Olha o olhar dela, que ela tem também, é muito, muito gruda assim no seu olhar, é impressionante, ela é muito alegre. O som não está saindo. Os fotos fofurices foram mostradas aqui.
Eu fecho para não dar microfonia também ou Ah, alguma coisa assim, entendi. interferência, aí toda vez eu abro e fecho o microfone. Muito bem, deixa eu voltar aqui para os comentários de vocês e depois eu vou fazer também mais perguntas aqui de pauta. Você sabe que eu já marquei aqui 5 perguntas que você já respondeu, já que era da pauta, mas é ótimo porque está interativo aqui com as pessoas, está excelente. Legal. E a Tati está falando assim, ó, Valentina está assistindo junto comigo. Tenho certeza, ela adora uma televisão, ela e a Maia. Coloca o filme do Bendy, aqueles de cachorro. Elas ficam assistindo, prestando a maior atenção. É impressionante. Olha aqui, e o Eduardo está comentando também, a Valentina está assistindo. Ai, dá meu genrinho. Ó, demais, sogrinha, comenta aqui ele. Obrigada, linda. A Adriana, eu tenho meu reizinho aqui em casa, o Ludovic George II. Nossa, que chique. Uau, hein? Apreensiva que amanhã ele fará uma cirurgia, está comentando. Nesse caso, qual a recomendação em caso de Então, cirurgia? aproveita, Adriana, sabe? Entre em contato com os amigos espirituais, né, com seus amparadores dele, e né, que tudo aconteça para o melhor para ele, né? A gente nunca sabe os bastidores de cada ser, seja humano, seja animal. Então, por desconhecer o que cada um tem que passar, e muitas vezes, né, a perda de um animal, ou a perda de um filho, ou a perda de uma mãe, de um pai, sempre tem ensinamentos que as pessoas têm que passar em algum contexto. Pode ser muito sofrido, pode ser uma coisa muito, muito doído, dolorido, mas com o tempo a gente sempre vem a compreender melhor esses bastidores espirituais, né? Demanda tempo, mas a gente que busca a espiritualidade, a gente sempre tem uma clareza, uma lucidez mental emanada pelos amparadores, pelos amigos, e quando você pede isso ainda, aí que eles te dão muito mais oportunidade de você vivenciar uma situação que te deixe muito mais tranquila e lúcida naquilo que você está vivenciando. Então, emana luz para ele, emana paz para ele, envolve ele numa grande cúpula de luz brilhante, como se ele estivesse dentro de uma bolha de luz, uma esfera de luz. De dentro para fora, dentro dele, começa a crescer, emanar, expandir a aura dele, bem clarinha, bonita, e mantenha esse foco nele, que aconteça o melhor para ele. Nisso já os amigos espirituais já estão cuidando dele antes que você até peça isso, né? O animal nunca está desamparado. Aliás, nunca ninguém está desamparado. A Elizabeth fala assim, ó, boa noite, as minhas se chamam Maia e Clara, são 2 vira-latas aqui, ó, Lindas. O Evandro comenta aqui, ó, tenho 2 gatinhos, meus parceiros, Asmar e Félix. Só quem convive com animais em casa sabe o tanto que eles nos ensinam. É verdade, Evandro. Na verdade, assim, não é a gente que ensina os animais, são eles que nos ensinam. Ensinam a gente a ter compaixão, empatia, paciência. É um olhar diferente de não cobrar, não julgar, não criticar, porque eles não têm, né, esse tipo de carência emocional, esse tipo de desordem emocional. O bichinho, ele é aquilo, né? Você pode dar um chute nele, nem pense em fazer isso, mas ele vai lá, depois ele não se lembra, ele vem com o rabinho abanando, te lambendo, querendo de novo a sua atenção. Então, nos ensinam que muitas vezes nós somos muito melindrosos como seres humanos. A gente guarda muita mágoa, a gente guarda muito rancor, muitas coisas que a gente passa na vida devido às atitudes de outros seres humanos, a gente vai guardando aquilo só vai fazendo mal, primeiro para nós mesmos, e depois para aquela pessoa que você pensa que fez algo para você, que você está emanando de volta esse sentimento desordenado. Agora, com o bichinho, não. Você pode chutar ele vem de novo te lamber. Então, isso não é ser capacho, isso é ser altruísta, né? É ter um amor incondicional. Então, olha o que eles têm para ensinar para a gente. E pode perceber, quando você está numa desordem emocional, ou quando você está muito triste, deprimido, passando por uma situação, preocupado, ansioso, não tem jeito, é só você observar. Se você tem bichinho em casa, animal, eles vêm do lado, eles deitam do seu lado, eles ficam te lambendo, ficam te olhando nos olhos. Eu já tive momentos da minha vida que eu
estava chorando bastante, né? Até mesmo um dia que eu descobri que o Toy era diabético, e ele estava quase desmaiando, e eu comecei a chorar muito no telefone com meu irmão para me ajudar a levá-lo no veterinário. Foi tão tocante para mim que nesse dia ele estava desfalecido. Ele pegou uma força dentro dele, no que não sei de onde que veio, ele começou a subir em mim, eu estava no sofá da casa do meu pai, ele começou a subir em mim, e ele me lambia como se fosse assim, calma, Lili, tá tudo bem, não, eu já tô bem aqui, olha, não sofra. É impressionante. Foi uma coisa assim, eles entendem, eles te ensinam muita coisa. Eu vou aproveitar também desses ensinamentos todos, né? E também aqui na descrição vocês vão ter aqui as informações, é só acessar, depois de terminar, a Lili vai trazer também para vocês depois apoiarem os projetos, para trazer a terceira pergunta lá da abertura do programa, que é quais os bons motivos ou quais os motivos, além de todas essas experiências e aprendizados que foi transmitido aqui, para a pessoa adotar um pet? Puxa, Samuel, em primeiro lugar, você está tirando alguém, né? Um bichinho da rua, dos maus tratos, do frio, da fome. Então, você está trazendo, está abrindo o espaço da sua vida para compartilhar uma parte boa de você para esse cãozinho, para esse gatinho, para esse animal. Então, isso já é o grande altruísmo, né? Você colocar uma vida, dar uma vida nova para esse animal que foi resgatado na rua, que está ali sofrendo, talvez, maus tratos, pauladas, pedradas, né, na rua. Então, primeira coisa é isso. Segunda, isso, vocês não imaginam como isso trata o nosso coração. A gente abre nosso cardíaco para a vida, para ver mais beleza na vida. Quem está deprimido, quem está preocupado, quem está triste, melancólico, você ter um animal em casa, ele te traz felicidade, ele te traz alegria, ele te traz divertimento, te traz paz. Então, é uma coisa de você ter uma troca, né? Se você perdeu um animal e aí você pensa, nunca mais eu quero ter um animal na minha vida, é muito sofrimento, depois que ele morreu, sabe? É claro, eu não sou a favor de você pegar logo um outro animal no lugar do outro, né? Porque você parece que tapando um buraco. Primeiro, tenha o seu, né, aquietamento interno, aceite aquela ida do seu cachorrinho, se trabalhe melhor, fique bem, entenda o processo, né? Desapegue-se, porque o apego só é negativo em todos os sentidos, é negativo para você e para o outro, seja animal ou ser humano. Então, o desapego é compreender que a espiritualidade, ela existe para todo mundo e nós somos imortais. Então, nunca ninguém vai embora, desencarnou, nunca mais você vai ver, né? Você tem ainda a possibilidade de encontrar, assim como eu tive algumas experiências bacanas. Agora, por outro lado, você ter esse animal, ter ele em casa com você e pegar um outro animal depois, puxa, você vai ter um novo amor, um novo sentimento por um outro animal. Agora a pessoa fala assim, mas será que ele pode reencarnar no mesmo bichinho na sua família? É muito difícil, Samuel, isso acontecer, mas não é impossível. Não é impossível. Mas, na realidade, o que eu já vi de planos espirituais é que isso vai desencadeando geralmente, cachorros assim mais de rua, que não são de estimação, quando eles desencarnam, geralmente eles reencarnam mais rápido. Então, reencarnam logo novamente. Agora, aqueles que são mais de estimação, eles têm um período intermissível entre vidas um pouco mais longo, assim como nós humanos temos. E nesse período intermissível entre vidas, eles estão com humanos também do lado de lá, se preparando para uma nova reencarnação. Então, quanto mais próximo você trazer um animal, tirar ele da rua e trazer para ele sentir o amor perto dele, você está fazendo com que ele esteja mais próximo de uma reencarnação depois, talvez como humano, né? Indo mais para frente, assim como o Samuel acabou de falar, são filosofias e crenças diferentes para todo mundo. Eu não estou aqui falando a verdade, não. Eu só estou dando o que eu hoje acredito, sinto como verdade, mas não é a única verdade, né? Então, tem pessoas que têm outras opiniões sobre isso e respeito, e eu acho que a gente tem que questionar mesmo e tem que procurar pesquisar e tudo mais. As minhas pesquisas maiores são
no plano espiritual, com as experiências que eu tenho. Já vou voltar aqui para os comentários e perguntas de vocês no chat, mas antes ainda vou trazer uma pergunta que tem a ver com isso, né? Esse processo de desencarne dos animais de estimação. Como é que seria, Lili, pergunto isso porque boa parte dos animais de estimação se afinizam muito com as crianças. E como é que seria uma boa conversa sobre a morte de um animal de estimação com as crianças? Muitas crianças já perderam, né, seus animais e sentem muito, né? Umas mais que as outras menos. Mas aí, Samuel, isso vai de filosofia de cada um, né? De cada família, de como você ter esse approach, né? Como você se aproximar com a criança e passar para ela a sua crença, né? A forma de que como você vê o desencarne, a espiritualidade, vida após a morte. Então, vai depender muito de cada crença de cada pessoa, cada religião, cada filosofia, a maneira que foi educada. Então, para mim, eu hoje, e esse como é um canal ligado à espiritualidade, eu conversaria com as crianças de que, olha, vamos botar um nome, vai, o Totói, vai, ó, o Totói está indo embora, mas ele não morre, ele está indo para um plano onde a gente não vê, mas ele é um plano invisível, mas lá onde ele vai, tem muitos outros amiguinhos que vão receber ele, ele vai continuar a brincar com os amiguinhos dele lá, vai ter pessoas que vão cuidar dele também, ele não vai ficar sozinho. E daqui a um tempo, depois a gente, sabe, se você quiser, a gente pega um outro cachorrinho, você vai começar a interagir, não partindo de um animal só, mas vai passar uma vida vendo que cada animal tem um tempo. Nós temos de 60 a 90 anos, o animal tem de 2 a 15 anos, a 18 anos no máximo, sei lá, tem animal que dura 20 anos. Então, a criança vai aprendendo desde a infância que o animal tem um tempo curto, diferente do ser humano. E ela vai aceitando isso, porque vai tendo vai vendo que morreu aquele, ela vai crescendo um pouquinho mais, amanhã ela tem um outro, vai passar 15 anos, 18 anos, também vai desencarnar. Então, ela vai aceitando isso melhor. Quanto mais natural você for com o seu filho, o seu sobrinho, desde a infância, né, quando perde, saber que existe, passar que há alguém que vai cuidar desse bichinho do lado de lá. Então, isso é bacana. Muito legal. A Ana Teixeira faz pergunta aqui, ó. Lili, você poderia falar sobre gatos e clarividência? Então, Ana, foi o que eu falei no início, né? Os gatos, eles são muito mais perceptíveis, muito mais transformadores de energia, e enxergam muito, muito, muito pela clarividência, mas os cães também enxergam muito, igual o gato. Mas o gato, ele tem um poder de transformar as energias. Bom, no Antigo Egito, né? O gato era muito bem... como é que a gente fala quando a gente não são dogmas, mas verenciado, né? Reverenciado. Os gatos eram reverenciados como uns protetores, na verdade, né? De situações energéticas, de pensamentos de locais, de acúmulos de formas de pensamentos, onde eles captavam isso e transformavam até magias. E nada fica com ele. Então, agora, por que os gatos têm muito mais que os cachorros? Eu não sei explicar isso. Mas que eles são muito mais aguçados, eles são mais do que os cachorros, sim. Talvez os cachorros, eles tenham mais esse lado do chakra, do desenvolvimento do chakra cardíaco, quando ele é mais de estimação, mais caseiro, né? Então, tem um lado de sentimento, então acaba o acoplamento áurico fazendo com que eles somatizem mais, e os gatos são mais instintivos, mais terra, aquela coisa de pega as coisas, transforma e transmuta e tudo mais. Pode ser por conta disso, não sei, só especulação. Recomendar aqui uma live, uma entrevista com Marcos Murakami, que cita, inclusive, os gatos por conta do livro. Qual é o título do livro lançado pela Tesseract? Está aqui, inclusive, atrás de mim, o Feng Shui, né? Ele tem, pela nossa editora, o Marcos é maravilhoso nesse contexto de todos esses ensinamentos, esses estudos sobre isso. Marcos Murakami. Marcos Murakami, ele falou sobre essa relação energética dos gatos nos ambientes. Então, depois veja lá também essa outra. Ele chama Crônicas Ambientais. Olha, Crônicas Ambientais.
A Tami Guerreiro, conteúdo Minha filha, incrível. ó, fantasminha. Essa é a mamãe da Maia. O Igor Ventura também desejando noite boa. Oi, Igor, boa noite. E a Tatiane Guerreiro agora. Minha filha. Mãe, depois dessa live você vai ganhando um cachorrinho. Ah, não! Como fugir disso agora? Elas estão loucas. Porque as duas saíram de casa, agora eu estou sozinha, levaram as cadelinhas. E elas acham que eu estou super assim, sofrendo muito, precisando de mais cachorrinho, Samuel. Elas querem me dar. Eu falei, não, Tá agora eu vendo? quero viajar. Eu tenho planos para você, dá licença, dá um tempo. Essas suas filhas são espertinhas, hein? Vou te Muito, contar. muito, nossa, perdem uma. O Eduardo está aqui aplaudindo. Aí, A, Diguinho. a Sueli está aqui. Lembra mesmo o plano espiritual, aquele trechinho lá do vídeo, né? Sim, minha prima. O Igor falou assim, ó, já quero apadrinhar. Então, para quem quer apadrinhar, depois veja aqui na descrição Obrigada, do Igor. vídeo, que aí tem as formas de contato, ou contato diretamente a Lili para Sim. fazer a direção ponte. dos contatos. Então tem essas formas, ou direto com a Lili, que aparece o site dela aqui direto também, ou Sim. aqui na descrição que a gente vai colocar também os contatos diretos desses locais onde a Lili apoia. Sim, legal. A Ana trouxe vários hashtags aqui também nos comentários. Ó, isso mesmo, abaixo zoológico. Vários aqui também. E aí a Sueli fala assim, ó, nossa família foi e é criada com os cachorros. É verdade, Nossa, Sueli. seria minha prima. A família inteira tinha cachorros. E o Helder tá falando que acho que é a Marta Guerreiro dos Santos. Será, Isso mesmo, amiga Lili? Helder, isso mesmo. Ela mesma, faz um trabalho maravilhoso aí em Portugal, né? Puxa, vocês deviam fazer live com ela. Muito bem, depois o Helder manda aqui o contato. Helder, eu tenho o seu contato porque você vai ser chamado para o programa. Acho que foi o Júlio Sacracenda que passou o contato. Eu vou mandar um oi, aí depois você também passa, quando eu fizer o convite, também você passa da Marta. Pronto, aí traremos tem um ela aqui. trabalho maravilhoso, Samuel. Ele tá focado, extremamente conectado na espiritualidade, muito bacana mesmo. Olha que beleza. Provavelmente vai ser para setembro. Eu vou fazer agora esse final de semana os convites, então para setembro provavelmente vai ser o Helder. Já está na listinha aqui, está contato, tudo aqui já agendado. Ele não está sabendo aqui agora, ao vivo, junto com vocês, que vai ser convidado para o programa. Ele está acordado essa hora, coitado. Obrigada, vai ter que ficar Helder. também, porque o programa é esse horário, então vai ser, já está treinando. Para quando for fazer ao vivo aqui com a gente, quando tiver disponibilidade. Muito bem. A Jane fala, maravilhosa entrevista, a Liliane sempre com muitos ensinamentos a passar. Obrigada, aqui ela, Jane. aqui agradecendo, e a Pri fala assim, eu não sou normal, e dá risada aí, tá gostando. Não somos, né, Pri? A Ana Teixeira fala, existe a medicina veterinária sistêmica. Foi lançado um trabalho sobre o assunto. Você pode entrevistar a Isabel Coldre de Campinas. Bom, aí tem que passar o contato para a gente aí de WhatsApp. Eu acho que a Isabel, eu acho que, se não me engano, ela faz constelação com cavalos em Campinas. Será que é essa, Ana? Não sei. Bom, a gente entrevistou aqui também constelação familiar com cavalos, só que não foi, acho que não foi a Isabel. Bom, pelo menos é o que eu acho. Que o Wagner foi lá também fazer num sítio. Então, não é Isabel essa? Eu não lembro agora, tem que pesquisar, vixe, tanta gente. Mas a gente já fez uma gravação sobre constelação com cavalos. Muito legal. Eu não lembro se foi a Isabel, depois eu vejo aqui quando estiver respondendo alguma, porque tem contato dela aqui no WhatsApp, que foi sobre cavalos. E eu sei que foi um dos que o Wagner presenciou lá também, essas constelações com cavalos. Ele ficou encantado e teve mensagens e tudo mais, foi interessante. Não sei se é a mesma, mas de qualquer forma estamos aí. O Périx fala assim, boa noite para todos. A Josefine também, boa noite, Li e Samuel. Oi, Josi, essa é minha amiga. Ela também está... Bom, se bem que é 4 horas antes, ela é de Los Angeles. Ah, que beleza. Presenças internacionais aqui para prestigiar a Liliane Moura. É isso aí. A Pri também fala assim, live incrível, parabéns, Samuel e Liliane. Obrigada, Pri. O Girassol França faz uma pergunta. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a Liliane. Eu tive uma cachorra chamada Polly.
ela partiu em 2010, em 2017 encontrei uma gatinha. Ela pode ser a encarnação da Polly? É a pergunta aqui da Girassol France. Olha, Girassol, é difícil, né, a gente saber, mas como os animais, quando desencarnam, também reencarnam, continuam reencarnando também como animais, então, a não ser quando ele está muito prestes a reencarnar, na evolução dele já como humano, segundo essa crença, né? Então, pode ser sim, por que não, né? Mas, como eu falei no início, a maioria das vezes, isso ocorre muito pouco. A maioria das vezes são espíritos de animais novos. Mas existe a possibilidade, sim, de reencarnar. Eu nunca soube de um cachorro reencarnar como um gato, nem um gato reencarnar como um cachorro. Eu nunca tive essa experiência. Mas por que não? Né? São animais, então, de repente... O que eu acho que é mais difícil é tipo um animal de estimação reencarnar novamente como um animal de rua. Porque ele já está numa evolução perto do dono, sentindo, né, o amor, o afeto, o carinho. Então, ele não vai regredir para nascer novamente agora como um animal largado, entendeu? Que tem uma memória coletiva, né? E não uma memória mais individual. E depois ele continuou lá, pois ela tem o mesmo comportamento da cachorra de que tanto amo. Às vezes chama ela de Polly, ela me olha profundamente nos olhos e pisca. Eu choro porque sinto que ela é a minha Polly que voltou. Então, a experiência aqui. É que muitas vezes também, Girassol, a gente encapa muitas experiências que nós temos, como você se sente bem sentindo isso e você acaba acreditando nisso também, e a gente começa a colocar essa energia no animal e ele toma forma realmente da sensação de que você está emanando para esse bichinho. E aí você sente o olhar, porque como existe essa coisa da telepatia, né, de consciência a consciência do bichinho, ele capta isso de você e ele acaba emanando a mesma sensação. Então, essa construção ela pode existir também como uma incapagem do que a gente quer sentir, mas sem tirar a possibilidade disso ser real também. Muito bem, fui ver aqui, pesquisando aqui no WhatsApp, quem era a pessoa que falou que sobre constelação, e foi a Silvia Rossi. É outra, Silvia Silvia, é Silvia verdade. Silvia Rossi, que faz as constelações. Então, Ana Teixeira, que comentou, você quer indicar a Isabel? Olha, eu vou fazer em breve, vai ter na rede social, principalmente lá no Instagram, um formulário para indicar pessoas para vir no programa. Provavelmente a gente termina ainda esse mês. Ver se consigo tirar um final de semana para fazer isso, ou sábado ou domingo, ver se consigo fazer alguma coisa nesse sentido, porque aí facilita as pessoas indicarem. Eu atualmente tenho feito todos os convites via WhatsApp. 95% dos convidados que vêm no programa são indicações de outros convidados. Então, 5% é que vem sem ser indicação de convidados. E aí essas pessoas vão ser por indicações. Então, eu quero fazer isso. Então, minha recomendação para a Ana Teixeira, que quis indicar a Isabel, se tiver contato dela de WhatsApp, manda aqui demora um pouquinho lá no Instagram, mas eu acabo respondendo todo mundo por lá também, enquanto não tem. Ela passa para mim, ela é uma amiga minha, eu passo para você pelo WhatsApp. Maravilha, porque é bem mais rápido, tá bom? Agradeço muitíssimo, a gente vai criando aqui esse programa. Afinal, a gente faz 9 edições por semana, bastante pessoas também. Nossa. Tem uma lista grande para vir, mas a gente traz também outras pessoas que vai agregar, né? E que a gente confia que vai trazer bons conteúdos aqui. Como a Lili, você está vendo aqui como está brilhantando a nossa noite? É isso. E olha que eu conheço ela há bastante tempo. Nossa, mais de 20 anos, né, Samuca? Pois é, há mais de 2 décadas, hein? Que coisa. E ela mantém esse sorriso aí, é impressionante. Que isso, obrigada. O Silvio. Liliane, você acredita que na nossa escala evolutiva iniciamos em reinos anteriores ao humano, ou seja, fomos em outras eras progressivamente mineral, vegetal e animal e racional? E essa é a pergunta e ele agradece o Silvio Hernani. Olha, Silvio, isso tudo é crença, né? Porque são filosofias, crenças, coisas que você vai pegando aqui, pegando ali, um pouco no plano espiritual. E se a gente for falar em raça do ser humano, a gente só está se limitando ao planeta Terra. Agora, se a gente for falar nessa vastidão cósmica que é o universo, não dá para saber como é que é a evolução em outros planetas, né? Então,
deve ter tanta diferença de evolução, dévico, né, de anjos, devas, seres nebulosos, seres, corpos celestes, né, consciência, né, o Sol como uma grande consciência inteligente, uma galáxia, um buraco negro. Agora, terráqueos, né, do planeta Terra, o que a gente tem aprendido dentro da espiritualidade é esse tipo de evolução, né? Só que tem aquela coisa, quando a gente fala isso de coisas muito anteriores, porque você pode ter vindo de uma outra evolução, de uma outra constelação, de uma outra galáxia, de um outro planeta diferente, e de repente você foi transmigrado para cá como um ser humano que já se encaixou num corpo físico humanoide e está aqui. Mas e antes de você ser um ser humano? E antes de você ser sei lá, vamos falar em qualquer outro planeta, um marciano, um jupiteriano, né? Como que se deu essa evolução sua antes de você ser um ser reencarnado racional? Então, pode ser que em todos os planetas, no universo, no cosmos, seja dessa forma, mas pode ser que não seja nada assim. Como é que a gente vai descobrir essa verdade, né? Então, assim, por enquanto são crenças que a gente tem, construção de entendimento referencial para que você possa entender um tiquinho sobre a vida, mas a gente não sabe de nada, nada, a gente só vai experienciando e vamos só tentando entender, encapando situações com referências que seu cérebro pode aceitar como possibilidade. Então, eu sempre falo, né? Nunca acreditem em mim, vai questionar, vai perguntar, vai estudar, vai pesquisar, porque eu também estou nessa. A gente está no meio evolutivo de que é um contínuo, né, viver. Então, o que eu acredito hoje, eu não acreditava ontem. Será que amanhã eu vou acreditar? Então, assim, é tudo construção do que a gente possa aceitar hoje para ser mais funcional para a gente viver hoje o momento presente. Por enquanto, o que eu acredito hoje está funcionando, está me deixando confortável, eu deixo vir sempre o diferente, sempre o impossível, sempre aquela coisa que eu não conheço, porque eu quero questionar e quero pesquisar. E aí a gente vai galgando mais evolução na nossa própria consciência. Muito bem, fazer mais uma indicação aqui para quem está nos acompanhando sobre esse assunto que ele trouxe, transmigração. Foi um dos temas abordados com Alberto Cabral, que esteve aqui presente, então recomendo também essa última entrevista que ele teve. Bem interessante, vocês vão refletir bastante. A Catarina fala assim, que fofura, manda coração. Como são várias, a gente vai dizer que todas receberam essa fofura. Então, bonitinha, Catarina. Rosane está por aqui também desejando boa noite. A Yara fala assim, gratidão pelas palavras, está aqui agradecendo. A Sueli comenta assim, ó, ministrava, chorei no meu kick. A dor passava e em todos os meus cachorrinhos e no meu gato Billy. Diorei, gente, é uma aplicação de passe energético dos messiânicos, da igreja messiânica, eu já fui messiânica também na década de 90, e a aplicação de Diorei é a mesma coisa que você fazer um reiki, que você dá um passe, uma cura prânica, toda a emanação de luz que sai das palmas das mãos, pelo chakra palmar, é uma luz que você bota uma intenção, né, de carinho, de amor, de compaixão, de empatia, para você emanar, seja com uma plantinha, um animal, uma pessoa, em você mesmo, ou no seu próprio ambiente em casa, para harmonizar as energias. Olha aí que beleza. E a Rosana fala assim, ó, eu tenho 8 gatos e 3 cães. Está comentando parabéns, aqui. Parabéns, Rosane. Muito bem. E a Sueli comenta, prima é um amor incondicional, eles são os verdadeiros amor, está aqui comentando a Sueli. Verdade, impressionante. Eu acho que a próxima pergunta você também já trouxe essa resposta, que é a Girassol que fez, a Liliana, é possível um espírito de cachorro voltar em uma gatinha? É o que você acabou de dizer em uma resposta anterior, né? Sim. Dessas suas experiências. E a Yara fala assim, quanto aprendizado, maravilhosa essa live, está dizendo aqui. Obrigada, a Yara. E a Sueli se juntou com as suas filhas e falou assim, aceita.
Não, prima, você sabe o tanto que eu quero fazer nessa vida. Ainda não dá. Eu prefiro, assim, eu tenho a minha casa como um lar solidário. Então, aceito, como eu peguei o Pichuco, cuidei dele até o desencarne dele, eu posso cuidar de animais até eles serem adotados, né? A Adriana, minha amiga, que é dos Anjos da Ponte, depois vocês podem seguir @Anjos da Ponte no Instagram, assim como @Projeto Livre do Eric, né? Eles trabalham juntos também. Sempre tem animais que precisam de um lar solidário. Então, hoje, eu prefiro ser um lar solidário, onde pode passar muitos animais, do que hoje ter um que eu cuide, que eu já tive minha vida toda. Então, hoje eu prefiro ajudar mais os que estão precisando. E é uma escolha, né, momentânea. Minhas filhas já estão com a Maia, com a Valentina, que vem me visitar sempre. Então, tá tudo ótimo. Muito bem. E se viesse algum serzinho, tinha que ser um que vá também para os acampamentos, né? Isso, exatamente. Semana que vem estou viajando, como é que faz se eu tenho um animalzinho, né? A Ana fala assim, ó, depois eu passo contato, é uma visão totalmente diferente sobre a nossa relação com os animais. Legal, Ana. Bacana. Então, depois ela vai te passar. E ia falar que ó, meus gatos estão ouvindo aqui super atentos. Que beleza. Ó, a nossa audiência aqui, felinas Os animais, tá e vendo quantos caninas animais estão estão assistindo? estão em altas aqui, hein, pelos comentários. O Girassol está aqui agradecendo também. E aí o Evandro traz uma pergunta. Seguindo essa linha, o que você está falando de outras raças em outras dimensões? Você já viu ou interagiu com seres em forma de animais? Sim, Evandro, como eu falei no início da live, né? Tem mentores que se plasmam como animais, dependendo do local aonde você vai também, e eles acabam fazendo uma assistência espiritual junto com você, te trazendo alguma proteção, te trazendo alguma mensagem também, assim como também tem o outro lado de interferência negativa, onde eles se plasmam, se transfiguram também, animais, né, para te assustar, ou mesmo são os aspectos emocionais deles mesmos, de dentro para fora, eles se sentem, né, assim, animalescos, então acabam que transfigurando. Isso acontece dos dois lados, mas já interagi bastante, sim, fora do corpo, tanto com seres plasmando como animal, como também seres desencarnados, animais desencarnados mesmo, mostrando o seu psicossoma como animal. Até aquele Anubis que apareceu no meu quarto, na minha cama ali, que telepaticamente parecia mais um amparador, se mostrou como um Doberman negro, né, preto, e ele tinha uma telepatia comigo, como se tivesse, o racional dele estava bem conectado com o meu. Então, eu acredito que talvez fosse um amparador plasmando ali como um animal protetor dos desencarnes dos animaizinhos. Bom, antes da gente fechar a nossa transmissão de hoje, de novo aqui eu vou falar para a Lili trazer também, ó, na descrição tem aqui também os contatos que ele vai passar, então quando se você está vendo a gravação, já vai estar na descrição que eu já vou ter adicionado. Para quem está acompanhando ao vivo, volta aqui no vídeo, volta amanhã no vídeo, eu vou tentar colocar até hoje, depois se ele passar, né? Vou tentar colocar ainda hoje, mas volta aqui no vídeo e veja aqui a descrição, como o Helder, acho que o Igor, que falou que já vai começar a padrinhar, se não me engano, era com H o Sim, nome dele, que falou que muito vai padrinhar. importante isso. Aí já volta também Igor e outras pessoas para padrinhar e também para dar uma força também nesses dois projetos que a Lili trouxe e comentou aqui. Fala um pouquinho mais desses dois projetos antes de finalizar, Isso. e depois eu Então, vou pedir também a mensagem de encerramento. Mas primeiro, os projetos. no meu Instagram, Samuel, tem ali a primeira bolinha, né, que é o projeto, tem inclusive os contatos, né, do Eric e do Anjos da Ponte também, que é Olha aqui, da ó, o Adriana. Eric Santos, Isso aí, ele ele está mesmo, o aqui. Eric. Projeto Livre Oficial. Então, tem o Instagram dele, e aí vocês podem entrar em contato direto com ele no direct. Se quiser entrar em contato comigo também, eu faço a ponte, falo com ele. Com a Adriana também dos Anjos da Ponte, @Anjos da Ponte, que também trabalha junto com a gente. Então, é um projeto que realmente vale a pena vocês conhecerem, visitarem, porque a gente olhando assim nos vídeos, né? A gente sempre costuma falar, né? Até o Eric também, a gente fala isso.
Parece um plano espiritual maravilhoso, uma coisa linda, maravilhosa. Gente, mas para manter esse local é, é, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. E a gente tem que ter a ajuda, o reforço de padrinhos, de pessoas que apoiam esse tipo de projeto, que amem os animais, que está conectado com essa energia de amparar esses bichinhos, de dar carinho para eles, né? Não só de apadrinhar e por mês você dá também uma assistência financeira, ou de repente você leva coisas, né, que precisa o local, roupinhas de animais, ração. A ração tem que ser uma ração sempre boa, porque os animais sofrem muito se não for uma ração boa. Então, a gente tem uma regra em relação à ração, né? Mas não só isso, mas, puxa, realmente adotar de verdade um animal, trazer para o seu lar, deixar ele próximo de você, dar esse amor para eles, receber esse amor deles também, se dê esse prazer, essa vontade de você poder ajudar nesse contexto, né? Lar solidário, a mesma coisa, da mesma forma que o Eric faz esse trabalho lá, você pegar um animalzinho desse, adotar ele, o tempo que tiver que ficar com ele ali na sua casa, também com um lar solidário, puxa, tem coisa melhor para você fazer do que realmente fazer um trabalho desse. As pessoas perguntam, mas tem gente que ajuda, né? Orfanato, casas de idosos. Puxa, é maravilhoso tudo isso. Mas se não tiver ninguém apoiando também os animais, como é que vão ficar esses bichinhos largados aí na rua, largados nesses locais? Eles também precisam de uma assistência, assim como crianças, assim como idosos, assim como pessoas moradoras de rua. Eu acho que se tiver pessoas que fazem um pouquinho de cada em lugares diferentes, puxa, olha como a gente está transformando, né? Colocando a mão na massa mesmo e transformando a gente fala transformar o planeta. Não dá para a gente mudar o planeta, mas dá para você mudar o seu entorno, né? Ali no bairro onde você mora, as pessoas que você convive, esses contatos que a gente vai passando e fazendo essa conexão, essa coisa coletiva, essa energia vai fechando numa coisa gostosa, amorosa. E, puxa, é só prazer que a gente tem, é só prazer. E eu peço aí a ajuda de vocês para esse projeto. E o Eric falou assim, só corrigindo, fica em Juquitiba, São Paulo. Isso mesmo, Jequitiba. Eu misturei com São Lourenço da Serra, mas é Jequitiba, que é do lado, cidade vizinha. Que beleza, muito bem. Estamos aqui chegando Obrigada, ao final Eric. dessa. Olha, obrigado aqui, Eric. Chegando aqui ao final dessa transmissão de hoje, agradecendo a todos vocês que participaram com a gente aqui no chat, mandando suas perguntas, essa interatividade, mandando aqui esse carinho e essas conexões com os seus animais de estimação e essas jornadas com as quais cada um passou e também essas dúvidas relacionadas a essa parte psíquica, energética que a Lili tão brilhantemente veio aqui responder todas essas perguntas. Gratidão mesmo. Então, recomendo a vocês que acompanharam ao vivo e depois voltar aqui, ver aqui o link. Vai lá no perfil também da Liliane Moura e compartilhe também as divulgações, entrando também no trabalho do Eric e da Adriana, e pegar esses conteúdos todos para dar aquela força no projeto. Quem está acompanhando a gravação e chegou até aqui também, recomendo e convido vocês a se inscreverem aqui no canal para ter também outros tantos conteúdos tão importantes e tão relevantes como esse que a gente trouxe aqui sobre os pets, sobre o reencarne, sobre o desencarne, sobre os cuidados com esse ser. Aqui em casa, a gente atualmente está com três gatos. O mês passado desencarnou o mais velho deles, então, e agora eram 4, agora são 3 que estão aqui em casa com a gente aqui também convivendo e trazendo essas alegrias e essas sintonias todas aqui. Então, agradeço muitíssimo a todos vocês e agradeço mais uma vez aqui, Lili. Gente, por todos vocês estarem até agora com a gente aqui também. Muito bem, e o nosso amigo lá também de Portugal estiver ainda acordado, olha que beleza, chegou até aqui o Helder. E Lili, agradeço mais uma vez a você e peço então para você deixar aquela mensagem final antes de nós subirmos aqui a nossa vinheta de encerramento. Foi excelente, gratidão e vamos lá. Obrigada, Samuel, muito obrigada pela entrevista, pelo convite, é sempre muito prazer participar e poder passar alguma experiência, algum sentimento, né, de compartilhar um pouco o que a gente faz, o percurso que a gente segue na vida, né? Pode não ser o exemplo
mas é um pouquinho de mim que eu gosto de compartilhar, e deixando sempre assim um carinho de verdade, de eu poder ter essa espiritualidade dentro de mim, de acreditar que nós somos realmente espíritos por um tempo na matéria. Então, os animais também têm o seu tempo certo na matéria. Assim como nós, eles também são imortais. E assim como nós temos as nossas carências, né, de sentir um carinho, de sentir um chamego, uma atenção, uma empatia, por que não a gente também não passar isso para esses bichinhos, né, que muitos sofrem na rua? Então, trazê-los para perto da gente vai ser uma troca maravilhosa, um despertar de sentimento de verdade incondicional. Acho que o ser humano precisa preparar o seu coração, a sua consciência para despertar para essa compaixão, para essa empatia. Só assim a gente consegue também olhar, né, para um ser humano, compreender melhor através do ensinamento de um animal que te traz com esse amor incondicional. É isso, gente. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês.